Mas nós olhamos para a mente. E quem é que está olhando para a mente? A mente olha a mente, o eu olha para o eu. Então Dogen Sama diz: estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo, esquecer-se de si mesmo, esquecer do egóico, do eu separado. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo. Quando eu me fecho, eu perco a iluminação. Iluminado por tudo que existe, por cada som, por cada odor, por cada luz, por cada sombra, por cada ser humano. E nenhum traço de iluminação permanece. E essa iluminação sem traços, este abandonar corpo e mente seu e dos outros, é, na verdade, fazer o bem a todos os seres. Shakyamuni Buda vai dizer: a mente humana deve ser mais temida do que cobras venenosas. Dragões, né? Assaltantes, vingadores, são menos temíveis do que a própria mente. Então nós passamos o quê? A estudar a mente. E o que a gente faz quando faz zazen? Eu faço zazen, eu não sei como é que vocês chamam, o que vocês fazem, eu faço zazen, né? Que se chama sentar em zen. Zen é aquela palavra que vem do sânscrito de dhyana, chana, 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 chan, chan. Fizeram um caractere chinês que vai ser chamado zen. Então nós nos sentamos em zen. O zen budista senta virado, o zen budista da Soto Zen, que é a minha tradição, senta viradinho para a parede. A nossa parede, de preferência, ela não tem nenhum estímulo. Então nós não estimulamos nada durante a meditação. Mas nós olhamos para a mente. E quem é que está olhando para a mente? A mente olha a mente, o eu olha para o eu. Então Dogen Sama diz: estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo, esquecer-se de si mesmo, esquecer do egóico, do eu separado. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo. Quando eu me fecho, eu perco a iluminação. Iluminado por tudo que existe, por cada som, por cada odor, por cada luz, por cada sombra, por cada ser humano. E nenhum traço de iluminação permanece. E essa iluminação sem traços, este abandonar corpo e mente seu e dos outros, é, na verdade, fazer o bem a todos os seres. Há uma analogia do touro, né? Não sei se vocês conhecem, que a prática religiosa e essa prática zen budista seria essa prática de você está começando a praticar, de repente você vê as pegadas de um touro, como se você visse na areia. Aí de repente um dia você percebe o rabinho do touro lá na porta. Tem um touro, hein? Um bichão lá. Selvagem. Incontrolável. Um dia você vê a traseira do touro. Aí um dia você vê o touro inteiro. Aí você vai lá pegar o touro. Laçar. Pra gaúcho é fácil, né? Acho que gaúcho pega é mais fácil. Aí você vai lá, laça o touro. Mas o touro, você tem que dar corda para ele. Ele vai correr um pouco, ele vai reclamar. Oh, eu não, dói meu corpo, não quero fazer isso. Que prática chata, né? Quero ficar no gostosinho, né? Aí você vai deixando o touro, ele corre, ele cansa. Aí quando ele cansa, você sobe nele, monta, ele dá umas corcoviadas aí, né? O peão bom e fica nele, né? Não cai, não desiste, ou cai e sobe de novo, né? E é mais ou menos isso, a gente cai e sobe de novo. Aí de repente, esse touro fica manso. Aí você vai tocando flautinha em cima dele, não precisa nem de rédea, de nada. Aí você volta para casa, para sua própria casa.
O touro não entra em casa, não é que nem lá na Índia, né, que entra dentro. Essa casa, acho que ela foi chinesa, não era indiana. Se fosse indiana, o touro estava junto com o homem lá dentro, né? Ele ficou do lado de fora. Aí tem um outro quadro, que é o touro e você esquecidos, transcendidos. Alguns terminam aí. E outros continuam. A pessoa volta à praça para ajudar. O que eu posso fazer? E é este olhar que a gente vai falar de compaixão, que vai falar de maitreya, de amor, de ternura, por todos os seres. Procurar desenvolver esse olhar que vê cada ser, em que estágio está agora, e qual a sua necessidade verdadeira para que eu possa ajudar. Não a sua vontade, o seu desejo mundano, mas necessidade verdadeira. E nós confundimos, às vezes, um pouco isso. E para isso nós voltamos a praticar. Nós voltamos a olhar para a parede. E voltamos a perceber em nós as nossas inúmeras emoções, o nosso tourinho, que de repente ele fica revoltado. E a gente chama ele de novo e diz: vem cá. Senta aqui comigo. Respira. Está presente no instante. Permite que as suas células recebam mais oxigênio e possam, portanto, ter melhores soluções. Não de afastar-se da realidade do mundo, mas de inserir-se cada vez mais, de forma mais efetiva. Há poucas semanas atrás, o professor Monteiro esteve comigo, né? Nós fomos a um retiro que foi organizado pelo Hospital Einstein. E é uma pesquisa sobre meditação. O que acontece com a mente humana antes e depois, não durante. Tem sido feita muitas pesquisas, o que acontece durante a meditação, com monges meditando, com leigos meditando. O nosso próprio superior da nossa ordem aqui no Brasil, Saikawa Roshi, ele participou e está na televisão japonesa. Eles passaram um programa até meio engraçado, meio cômico, né? Ele cheio de eletrodos na cabeça e as ondas que ele produziu, que ficaram maravilhados. Nossa, que ondas raríssimas! E ele todo alegrinho, né? Enfim. E isso tem sido feito. O que eles estão fazendo é uma coisa diferente. A pessoa, antes de meditar, depois de uma semana de meditação intensiva, como é que ficou essa mente? Então faz uma ressonância magnética. E eles estão agora avaliando isso, né? E uma coisa que aconteceu muito interessante neste retiro é que no momento em que você diz para a pessoa: nós estamos aqui para uma pesquisa científica, todos se comportaram maravilhosamente. Que palavra mágica, né? E a pesquisa científica, foram lindos. Tudo que eu falava fazer, faziam sem reclamar. Reclamavam um pouco, virado para a parede, né? Mas faziam. Então foi uma coisa muito auspiciosa, porque muitos tiveram grandes momentos de iluminação, iluminação verdadeira. Grandes aberturas, pessoas que nunca tinham feito zazen antes, nunca tinham meditado. Tinha uma senhora que falou assim: eu pensei que meditar a gente ficava deitadinho com um CD tocando. E vocês sabem que o zen budista é danado. Você fica sentadinho olhando para a parede. E a perna dói, o corpo dói, e a cabeça reclama. Eu não quero estar aqui, que gente louca. Tem algum problema com essas pessoas, são sadomasoquistas, eu vou embora. Mas aí a gente anda um pouquinho, né? A gente dá uma caminhadinha, aí senta de novo, aí volta tudo. E tem uma aluna minha, foi uma coisa extraordinária, eu fiquei muito feliz com isso, porque é uma menina que já praticava comigo há uns 3 anos, e ela questionava muito essa monja, que ela fala é balela. Ela vinha, fazia cursos e tudo, mas... E teve uma época que ela parou de falar comigo. Ela vinha fazer Dokusan, entrevista individual, e ela parou de vir falar comigo. E ela reclamava para os outros membros da Sangha que essa mestra aí é de meia tigela, não serve para nada, não. Eu não vou falar com ela porque ela vai poder dar algum conselho para mim, entender dos meus problemas. Eu não confio nela. E ela foi para esse retiro porque era uma pesquisa científica.
E foi bom porque ela sentou do lado do professor Monteiro, que senta, que é uma montanha mesmo. Ele senta, vocês precisam sentar do lado dele. Ilumina só de contaminação. E a menina sentou firminha e disse que a perna doía. O que ela fazia quando ela estava na minha comunidade? A perna doía, ela mexia. Ou então dizia, eu vou embora. Então ela não passava dos estágios iniciais, daqueles pequenos desconfortos que o nosso corpo pode ter, até que ele se assente. É o touro ainda correndo para cá e para lá, né? E nesse cestinho ela resolveu, porque era uma pesquisa científica, eu vou ficar. E ela disse, a monja falou que é para não mexer. Ai, tá doendo, eu não vou mexer, não vou mexer. E não mexeu. E quando acabaram os 5 dias que ela tinha combinado com o grupo que ela ficaria, porque cada grupo ficava 5 dias, tem um grupo controle que não faz a Zen, né? Que ficava só passeando por lá para você controlar. Quando acabou os 5 dias, ela foi pedir para a bióloga que organizou o evento se ela podia voltar e ficar os outros 5 dias. E as pessoas que ainda estavam com muita dor, que chegaram depois, como que ela quer voltar para este suplício? E ela falou, de repente começou a acontecer uma coisa mágica. A dor estava lá, mas não estava lá. Não era importante. E quando ela voltou da ressonância magnética, ela disse assim, Sensei, aí aconteceu alguma coisa que eu não acreditava. Parou de doer. Eu tive uma experiência de um êxtase extraordinário, que eu ria e chorava ao mesmo tempo. E inúmeras coisas na minha vida começaram a clarear e por isso eu não queria ir embora. Até aí, tá bonito, né? Aí ela disse assim, aí acabou o retiro, ela voltou assim, mas eu tive que voltar para minha vida comum. Eu falei, mas como, filha? Cadê a ponte? Né? A minha vida comum é a minha vida iluminada. Ela é cheia de luz. As dificuldades, os obstáculos são portais. O mala representa isto. 108 obstáculos da iluminação são 108 portais, 108 aberturas. O Sutra Prajna Paramita fala, o Bodhisattva vive sem obstáculos, porque o obstáculo é uma abertura. A dificuldade, o problema é uma entrada. É que nem matemática, é tão simples. Quando você pega um probleminha simples de matemática, vamos lá, bem simplinho, né? O padre tem 2 rosários. O lama tem 5 rosários. Quantos rosários existem? Tá lá no problema, não tá? Tem 2 aqui, tem 3 aqui. Aliás, eu falo que a interreligiosidade, quando querem fazer educação interreligiosa e religiosa nas escolas, eu falei, isso tem que ser na transversalidade, né? Problema de matemática, coloca o povo religioso, todo mundo junto. Vai escrever sobre um texto de português, todos os religiosos estavam lá reunidos, imagina, a mãe de santo falou isso, o lama falou não sei aquilo, o monge falou não sei o quê, e o papa chegou e disse, mas o Dalai Lama falou isso. Uma maravilha! Foi todo mundo junto, conversando, dialogando, né? E a gente ensina as pessoas o respeito mútuo. Não tendo uma aula específica. Então, o coletivo e o individual. Se eu for dar uma aula, quantos budistas vão poder dar aulas em escolas públicas? Quantos judeus podem dar aula em escolas públicas? Então, tem um questionamento sobre isso, mas a transversalidade é uma coisa maravilhosa, né? Aí é capacitação de professores. E aí é mudança, né? Você capacitar professores, que são multiplicadores. Para que essa transformação ocorra através da educação, sim. Uma outra maneira de educar, né? Educar o ser humano para a liberdade, não para a prisão, não para a lavagem cerebral, pelo contrário, para descobrir a ciência da mente. E isso, como disse muito bem o Lama Padma, não é para uma elite intelectual, né? É para nós humanos. Todos nós humanos nascemos com o mesmo direito e o mesmo dever de acessar Anuttara Samyaka Sambodhaya, a sabedoria suprema.
Nossos indígenas têm isso, os povos africanos têm isso, as pessoas que vivem com muito pouco também têm isto. Mesmo aqueles que não sabem ler e escrever, não tem nada a ver com ler e escrever. Embora seja necessário hoje em dia, o que nós temos que acessar é esta sabedoria e fazer com que ela se manifeste na nossa vida. Prática individual é prática do coletivo. Somos um só corpo e uma só vida, com todo o universo. E temos que assumir os nossos papéis individuais de ação, de pensamento e de palavra. Ações, palavras e pensamentos. Por isso nós paramos, viramos para a parede e observamos a nossa mente. Como que eu penso? E eu posso mexer nesse hardware. A minha mestra no Japão, ela dava uma analogia com um aparelho de televisão que eu transferi um pouquinho para computador. Quando nós começamos a usar o computador, a gente tem uma certa dificuldade de fazer que o mouse chegue no ícone, né? A gente fala o ícone Buda, iluminação, está lá, em cada ser humano, sem exceção. No meu entender não tem exceção, o professor Monteiro vai dizer diferente, mas no meu não tem exceção. Vocês vão ouvir, professor Monteiro. Aí, cada um tem isso, mas precisa saber acessar. Então no começo a gente não sabe, então a gente vai praticar para começar a colocar o mouse lá no ícone. Aí a gente tem que fazer um esforço grande, que é clicar. Conhece fazer esse esforço de clicar? Tem. Aí se abre o portal Buda. Mas assim como ele se abre, ele se fecha. Então nós falamos, a prática é incessante. E o que nós fazemos é praticar Buda. Buda ser iluminado. Praticar a sabedoria. Não apenas numa situação especial. Nós criamos situações especiais para que essa percepção se torne mais clara e consciente, e que conscientemente nós vamos agir no mundo, não fora do mundo. Porque não há fora do mundo. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.